Hoje a gente vai estudar gerência de falhas, né? Então a gente viu que existem 5 áreas de gerência, né? A gente tem a gerência de desempenho, que a gente já estudou. A gente tem a gerência de configuração, que foi a primeira que a gente estudou. A gente tem a gerência de falhas, que é essa terceira que a gente vai estudar. E tem duas que a gente não vai estudar, por uma razão. Assim, essas três são, na minha opinião, né, as funções de gerência que são mais básicas, mais fundamentais, tá? Aí tem outra que é a gerência de segurança, que vocês vão estudar uma disciplina inteira, né, que vocês vão ter de segurança e auditoria. Então não faz muito sentido a gente falar sobre isso também aqui, mas são atividades que tem a função, a atividade de gerência, com o objetivo de manter segura, né, aquela rede de computadores. E tem a gerência de contabilidade, que é aquela accounting, que ela quem é que pode usar o serviço, que fração do serviço, então quanto custa, que são coisas mais para quando você tem uma rede de computadores que você vai pagar por aquele serviço, sabe? Então é uma coisa mais específica. Então hoje a gente vai ver a gerência de falhas, né? A gerência de falhas, o nome já diz, né? Ela visa resolver problemas que ocorram na rede, tá? E que levem a rede a falhar, tá? No próprio projeto da rede, a gerência de falhas e também a gerência de desempenho, né? No próprio projeto, quando a rede está sendo ainda concebida, né? Tanto se pensa muito em desempenho para poder decidir os tipos de enlaces, as velocidades, a largura de banda, essas coisas. E também em falhas, para evitar o que a gente chama de um ponto único de falha, né? Se a gente tem, por exemplo, um roteador central e todo o tráfego de qualquer ponto a outro ponto dessa rede corporativa, por exemplo, tem que necessariamente passar por esse roteador central, é uma rede que tem um ponto único de falha, né? Então, se esse roteador falha, a rede já vai ficar quebrada, né? A gente vai ter as sub-redes talvez internamente funcionem, mas não há mais comunicação entre as sub-redes que formam essa rede. Tá? Então é uma gerência que é levada em consideração desde o projeto daquela rede de computadores, assim como a gerência também de desempenho, tá bom? Então o grande objetivo dessa funcionalidade da gerência é detectar, isolar e reparar falhas na rede, tá? Essas três ações, elas requerem que muitas atividades sejam realizadas, algumas que sejam realizadas várias vezes por dia, por exemplo, para a gente detectar, a gente tem que monitorar, né? Como é que a gente detecta uma falha se a gente não monitora, tá? Daí também passa até a gerência de configuração, porque você tem que configurar o que você vai monitorar, né? Tem que configurar alarmes e um monte de outras coisas. Isolar, uma vez detectada uma falha, dependendo da falha, essa falha pode se propagar e causar outras falhas em cascata. Então é preciso isolar aquela falha, ou pelo menos proteger alguma parte da rede para que essa falha não afete alguma parte importante da rede, por exemplo. E depois reparar, que é corrigir essa falha de alguma forma, né? Reparar nem sempre a falha específica, tipo um equipamento quebrou, nem sempre ele vai poder ser consertado, né? Mas eu posso reparar substituindo ele por um outro equipamento de igual capacidade, tá? Então, através essa gerência de falhas, ela pode ser feita, ela tem níveis assim de quão avançada é essa gerência de falhas, tá? Porque ela pode ser proativa e ela pode ser reativa, tá? Qual é a diferença entre esses termos? Uma equipe de gerência, né, um administrador de rede, sei lá, ele vai, a ação é proativa quando antes da falha ocorrer, essa equipe, ela monitora bastantes métricas importantes e a própria mudança no valor dessas métricas já pode ser um alerta para essa equipe de que algo está por acontecer, né? Alguma falha está para acontecer. É possível também que essa equipe configure alarmes, né? Lembra que SNMP permite aquelas requisições de trap, né? Que são os agentes
quando detectam, né, que alguma variável lá da MIB está com um valor que foi configurado para enviar um trap, então o próprio agente envia essas mensagens de trap para a estação de gerência, que de alguma forma vai propagar isso para a equipe de gerência, tá? Então, a forma proativa de agir é tentar evitar que a falha ocorra e agir proativamente para impedir que essa falha ocorra. Então, nem sempre isso é possível, tá? Então, por exemplo, tem um roteador que é muito importante, porque ele distribui o tráfego para sub-redes muito importantes dessa rede, por exemplo. Então, a gente pode configurar o equipamento de gerência para gerenciar várias métricas de fluxo dos dados em cada interface de rede, né, desse roteador. A gente pode estudar, a gente pode capturar pacotes que a gente ache que são indevidos, que não devem passar por ali, sei lá, de algum protocolo, e receber alarme se um pacote desse passar por ali. A gente pode verificar o uso da largura de banda de cada interface. A gente pode estudar, né, quantidade de pacotes que são rejeitados, quantidade de pacotes com erros, quantidades que são descartados, aliás, né? Então, se você começa a olhar bastante métricas, se você configura para essas métricas valores que você acha que estão na iminência de ser algum problema, tá? Então, você pode detectar que algo pode estar errado. E aí você pode, por exemplo, substituir esse roteador por outro de backup e fazer testes nesse roteador para ver se tem algum problema nele, tá? Tô aqui inventando exemplos, mas a gerência proativa é essa, que você tenta evitar que a falha aconteça, tá? Quando você começa a ver sinais de que vai acontecer uma falha, você tenta já reparar, isolar e evitar, tá? E a reativa, tá? Que é mais comum, porque nem sempre é possível você, de fato, prever que aquilo vai acontecer. A reativa é quando você identifica a falha, né? Claro que pode ser rapidamente também, através das técnicas de monitoramento, mas a falha, ela acontece e você rapidamente recebe um alarme, recebe um trap, recebe uma notificação ou verifica na própria estação de gerência que algo está errado, tá? Para iniciar imediatamente um processo de identificação, né, da causa raiz daquele problema, para depois identificar quais são as consequências desse problema, para tentar evitar que essas consequências sejam grandes, né? A gente tenta fazer com que as consequências sejam as menores possíveis e depois corrigir aquele problema, tá? Então, tem essa gerência proativa e a reativa. Não sei se vocês lembram, acho que foi ano passado, que a gente ficou sem WhatsApp por um tempo, né? Que a gente, acho que foram umas 6 horas, assim, que ficou sem Facebook, sem WhatsApp, sem Instagram, sem nada. Foi um blackout, assim. E aí, depois, né, a própria empresa publicou, né, que num blog posterior, que essas 6 horas, que a causa raiz, qual foi a causa raiz dessas quase 6 horas de indisponibilidade dos serviços? Foi uma configuração errada, uma mudança de configuração com falha que foi feita nos roteadores. Aí foi que eles publicaram, eles próprios publicaram, né? Nossos times de engenharia aprenderam que mudanças na configuração dos roteadores de backbone, que coordenam todo o tráfego entre a rede dos centros de dados, né, causou problemas que interromperam essa comunicação. Ou seja, eles mexeram na configuração de roteamento do backbone e aí a rede, teve uma quebra na rede, né, no tráfego da rede, e teve um efeito cascata, né, um efeito cascata na forma como os centros de dados se comunicam, ou seja, teve uma configuração errada em uns roteadores de backbone por conta provavelmente na tabela de rotas, como essa configuração foi errada,
esse erro se propagou e modificou a forma como os centros de dados da empresa se comunicavam, levando a essa falha, tá? Nesse caso aqui, lembra que eu falei para vocês, a gente tem que saber onde é que está a localização física das coisas, porque às vezes a gente precisa ir lá e tal, né? Esse foi um caso desse, tá? A falha foi tão grande que eles perderam o acesso a esses equipamentos, o acesso remoto a esses equipamentos. Então a equipe teve que ir lá, de fato, né, para poder corrigir o problema, tá certo? Então, assim, a primeira lição, eu adorei quando eu lembrei disso nessa aula, porque essa é uma das grandes lições, assim, da gerência de falhas. Eu posso estar sendo um pouco pessimista, mas na grande maioria das vezes, quem causa a falha somos nós mesmos, né? A gente está tentando melhorar alguma coisa, reconfigurar alguma coisa, corrigir alguma coisa, e aí dali a gente já insere outra falha, sabe? Porque, como eu já falei em outra aula, né? Nós somos seres humanos, então errar é normal, tá? Por isso que documentar tudo que a gente faz é muito importante, para que numa hora dessa a gente saiba, né? Eu mudei a tabela de rotas dos roteadores de backbone ontem. Será que é isso? Né? Então, as falhas que ocorrem nas redes, né? A gente já viu desde da primeira aula que uma rede de computadores, ela é composta por muitos equipamentos. Eu já falei várias vezes, equipamentos de muitos fabricantes, né? Que operam de forma diferente, em velocidades diferentes. Né, cada um tem seu software diferente, que o SNMP veio para resolver um pouco esse problema, porque padronizou a forma como a gente monitora esses equipamentos, todo mundo responde às mesmas informações, todo mundo conversa com os mesmos tipos de requisição, né, então isso foi muito importante para a gerência de redes, mas o fato é que nós ainda temos um monte de equipamentos que estão interconectados, tá? E esses equipamentos interconectados são feitos por diferentes fabricantes, têm idades diferentes, né? Alguns são mais novos, alguns são mais antigos. Muitos cabos de rede ficam ao ar livre, né? Passando pelas intempéries aí do tempo. Que mais? Esses equipamentos, eles ficam em salas também que precisam ser refrigeradas, tá? Porque uma refrigeração ruim em equipamentos pode causar danos aos equipamentos ou causar outros tipos de dano. Aqui no final da aula eu conto um tipo de dano que eu sofri lá em Campina Grande, quando a gente estava gerenciando quando eu fazia parte de um laboratório. E aí, essa rede, né, quando a gente sai dessa parte física, que até agora eu estou falando só de parte física, né? Tem equipamentos de interconexão diferentes, a gente tem switches de nível 2, de nível 3, roteadores, repetidores, a gente tem roteadores, tem aqueles pontos de acesso, né, para Wi-Fi, e eu com certeza estou esquecendo de um monte de coisa. Se chega um cabo de fibra ótica e tem que entrar num switch, esse negócio tem que passar por um conversor, né, tem que entrar num switch Ethernet, por exemplo. Chega de longa distância uma fibra ótica e tem que ir para um switch Ethernet. Esse negócio tem que ir para um conversorzinho que vai converter de fibra ótica. De um lado entra a fibra ótica, do outro a Ethernet para poder conectar naquele switch. Então, assim, é um mundo bastante diverso, tá? E bastante grande, né? Dependendo do tamanho da rede, a gente pode ter até centenas de equipamentos dos mais diversos interconectados. Isso porque eu estou falando só de camada física, dos equipamentos em si, né? Das coisas que a gente consegue ver e pegar. Fora que dentro de cada equipamento desse, não de todos, né? Mas da grande maioria e dos mais importantes, com certeza, né? Como os roteadores, vai haver camadas de software ali. Né? A gente estuda a rede de computadores, a gente sabe que a rede é composta por camadas e uma camada serve a outra, até que chegue na camada mais alta, que é a camada de aplicação. Então, se tem algum problema na camada física, a camada de aplicação vai sentir, porque essa camada física oferece serviço para que a camada de enlace funcione bem, que oferece serviço para a camada de rede, que oferece para a camada de transporte, é uma cascata aí de serviços, né? Então, quando uma camada bem debaixo dessa pilha de protocolos começa a falhar, isso vai ser repercutido em todas as outras camadas. Tá? Então, se você tem métricas que você coleta de cada camada, por exemplo, desse software,
e a camada física que deu um problema, todas elas vão alarmar. Porque se a camada física não funciona, nada em cima funciona, tá? E assim sucessivamente para as camadas de cima, tá? E quando a gente chega na parte de aplicações e serviços, tá? A gente pode ter uma gama inteira aqui de aplicações e serviços mais diversos, tá? Alguns distribuídos, né? Nessa rede que rodam em clusters. Então, é uma coisa muito complexa de você manter o controle, de você detectar uma falha, de você corrigir uma falha, tá? Aí vão existir basicamente dois tipos de falha. A falha de hardware, tá? Que são erros de um dispositivo. O dispositivo começou a ter um mau funcionamento, ou ele se desgastou pela idade mesmo, ou foi vandalismo, ou um acidente, sei lá, deu uma goteira exatamente em cima do dispositivo, e aí foi um acidente. Ou sei lá, o ar-condicionado parou de funcionar e o dispositivo esquentou demais e aí começou a dar problemas, tá? Então tem uma série de situações, das mais diversas, que geram falhas de hardware, tá? E eu incluo aqui as falhas nos cabos, né? Sei lá, um cabo que, sei lá, alguém por maldade foi e puxou lá, ele estava até mal crimpado e alguém puxou e piorou a situação, tá? Cai um raio no servidor, pode acontecer também, né? Se ele fica lá ao ar livre. Ai, ai. E a gente pode ter falhas de software, porque a rede de computadores ela é composta por hardware e software, né? Então, todas essas camadas podem ter bugs, né? Claro que essas camadas da rede, né? A gente acredita menos que tenha bugs, mas toda aplicação não tem bugs só até a gente descobrir o próximo, né? Mas na camada de aplicações é mais comum, né? Que a gente possa ter bugs. A gente pode ter aplicações que a escala dela foi mal planejada, então ela tem poucos recursos computacionais para poder atender toda a demanda que ela está recebendo, e aí ela pode falhar em algum momento, tá? Essas aplicações têm configurações, e essas configurações podem ser mal feitas, essas configurações podem ser perdidas, enfim. Então, para a gente fazer essa gerência de falhas, primeiro, a gerência de configuração que a gente falou foi a primeira que a gente falou, né? E que a gente precisa documentar tudo e tudo tem que estar etiquetado e tem que ter um inventário de todos os equipamentos. A gente tem que entender a topologia lógica da rede, a topologia física da rede. E isso tem que estar tudo muito claro, né? Então, primeiro, isso tem que ser muito bem feito para que a gente consiga realizar uma gerência de falhas também boa, tá? Sem documentação de rede, sem documentação, inclusive, de mudanças que a gente faz nessa rede, que lembra que a gerência de configuração tem muito a ver com mudanças. Sem essas documentações, a gente fica bem mais difícil de encontrar as falhas a causa raiz das falhas que a gente detectar, tá certo? É preciso que a equipe tenha um processo claro que ela vai seguir, tá? Que aos poucos se estabeleça um processo para testagem. Um usuário ligou dizendo que tal coisa não estava funcionando. Que tipos de testes vai começar a fazer? Vai começar pela camada física? É melhor, porque se for ela o problema, todas as outras também vão alarmar, né? Que sequências de testes podem ser feitos? Esses testes, eles têm alguma automatização para esses testes? Então, tudo isso precisa ter um processo claro para quando ocorrem certos tipos de problemas, especialmente alguns que são recorrentes, que existe um processo claro de como essa equipe deve agir para detectar a causa raiz desse problema, isolar o problema e corrigir o problema, tá? A gente também vai, com certeza, precisar de ferramentas de monitoramento, assim como na gerência de desempenho. As ferramentas de monitoramento exercem um papel fundamental para que a gente consiga detectar as falhas, tá? Inclusive de configuração de alarmes, né? Porque aí a gente consegue receber essas falhas de forma mais rápida e detectar elas de forma mais rápida, tá? Identificar que existe a falha, né? Para poder ir atrás da causa raiz. Então, quando a gente fala em gerência de falhas, essas coisas têm que estar muito, muito bem definidas. Um processo de como é testada em determinadas situações, ferramenta de monitoramento que está funcionando e que realmente oferece para essa equipe de gerência informações suficientes para ela identificar problemas de falha na rede.
configurações de alarmes e as documentações que eu falei, né, que tem a ver com a gerência de configuração, tá? Aí aqui, vocês devem lembrar também disso, né? Que os nossos dados foram apagados, né? Do DataSUS, né? Não sei se vocês lembram que a gente tem aquele Conect SUS, eu acho. Desculpa. E aí, de repente, apagou tudo, né? A gente tinha os certificados de vacinação por lá e de repente sumiu tudo, né? Acho que vocês devem estar lembrados. E aí a gente, de repente, recebe essa notificação aqui, né? Os nossos sistemas e as nossas informações de Covid-19, como casos, óbitos e da campanha de vacinação, são guardados em nuvem. O hacker, segundo eles, foi um hacker, né? O hacker conseguiu acessar a nuvem e excluir os nossos sistemas. Aí veja bem essa próxima frase. Não são sistemas de prateleira que você apaga e coloca um CD ou pendrive e reinstala. Eu não sei nem quem é que trabalha ainda com CD e com pendrive, mas vamos lá. Quando o sistema é excluído, precisa reconstruí-lo, porque é personalizado e construído especificamente para o Ministério da Saúde. Aí o que é que a gente pergunta a uma pessoa dessa? Você já ouviu falar de backup, amigo, né? Porque se você está gerenciando um serviço tão importante, né, que está sendo usado por milhões de pessoas no país inteiro, o mínimo que você tem que pensar é numa configuração desse serviço que seja de fácil recuperação num caso como esse. Vocês concordam ou é muita ingenuidade? Não acho que é muita ingenuidade, não. Você bota o serviço e deixa lá e cruza os dedos que vai dar certo, né? Então, assim, isso né? Então, assim, isso aqui é um erro grotesco, assim, de gerência de falhas, tá? Você não tem backup de um serviço, você não planejou o serviço para ser um serviço de alta disponibilidade, tá? Porque alguns serviços requerem alta disponibilidade e alta confiabilidade, e existem muitas técnicas que você pode fazer para que isso aconteça. Uma muito simples que vocês devem usar, talvez, aí no computador de vocês, é ter uma máquina virtual toda configurada e preparada com o serviço e fazer backup dela 2, 3 vezes por dia, né? Que aí, aquela máquina virtual, apagar a máquina virtual, você inicia outra, né? Então, assim, é uma coisa bem inexplicável o que aconteceu, mas é uma questão de uma falha da gerência de falhas, tá? Porque fazer backup também faz parte do dia a dia dessa gerência. O que é que faz parte do dia a dia de quem realiza a gerência de falhas? Primeiro, checar. Sabe aquela ferramenta de gerência que eu fico entrando todo dia aqui para fazer? Você nem se Peter deixa que isso seja... Mas está aqui, né? Eu consigo acessar. Lembra que tem essa ferramenta aqui? Eu acho que a que eles usam de verdade nem é essa. Deve ter muito mais detalhe. Mas vamos supor que é uma como essa. Toda hora, sim, todo dia eu tenho que entrar aqui. Eu sei que esses 2 roteadores são os mais importantes. Eu checo esses enlaces, eu vejo se o tráfego está de acordo com o meu baseline, né? Que tem na minha cabeça. Eu vejo, ó, se tem erros de entrada e saída, não, tá zerado. Legal. Esse tráfego é muito importante para mim, eu vou ver se ele está de acordo com o meu baseline, tá? Eu vou ver se tem erros. Eu vou ver se tem algum alarme associado, tá? Então, de tempos em tempos, né? Nem que seja um estagiário, tem que estar olhando esse negócio e verificando se há alguma coisa, né? Se alguma métrica aqui está fugindo do esperado. Ou se tem algum alarme ativado, tá? Então, isso é algo que tem que ser feito todos os dias, de preferência mais de uma vez por dia. Se você faz isso com bastante frequência, né, às vezes você encontra um botãozinho aqui amarelo, assim que o negócio cai e... Claro que às vezes, quando é uma coisa muito importante, você vai configurar um alarme, né, para receber um SMS, receber um e-mail, uma notificação de que aquele negócio caiu. Mas, se você está monitorando da forma correta, você vai ser uma das primeiras pessoas
a perceber que tem algo errado. Antes dos usuários da rede perceberem, você vai perceber, né? Quando a gente fala de uma rede de computadores, né? Quando tem algum problema, não é a rede que vai falar, né? A gente monitora e vai identificar algumas coisas estranhas, assim, para poder a gente perceber que tem um problema, né? Mas quem fala pela rede são os usuários da rede, né? Quem usa serviços que são oferecidos ali através daquela rede, quem usa equipamentos que estão conectados naquela rede e precisam acessar outros. Então, assim, são esses usuários são os primeiros a reclamar, né? Então, se você está fazendo a monitoração da forma correta, antes deles reclamarem, você já está ligado de que tem alguma coisa errada, tá? Especialmente se a gente chegar ao ponto de configurar alarmes, certo? A gente precisa garantir, né? Cada vez que a gente faz, que a gente faz alguma mudança na rede, alguma mudança de configuração, a gente precisa garantir que isso ficou documentado, tá? E a gente precisa de planos de contingência. Um plano de contingência é como se fosse assim, é o plano B. O plano A é que tudo funcione bem. Se esse roteador aqui parar de funcionar, eu tenho um plano de contingência. Por exemplo, eu tenho um roteador de backup dele, certo? Se esse switch parar de funcionar, eu tenho um plano de contingência. Eu tenho um switch menor e aí eu vou manter 2 sub-redes que não são tão importantes fora da rede, mas o resto todo vai operar normalmente, até que a gente conserte aquele switch que quebrou, tá? Tô dando exemplos aqui para ficar mais claro. Então, é importante que a gente tenha planos de contingência para falhas em equipamentos, às vezes para falhas até em serviços, né? Se você tem um serviço que requer configurações, né? E aí você configurou e no dia seguinte detectou uma falha e você acredita que foi por conta da configuração, o plano de contingência é voltar para a versão anterior, né? Daquele serviço que você tinha. Então, é importante que esses planos de contingência existam e que eles sejam bem documentados e que eles sejam de conhecimento de toda a equipe, tá? A gente também precisa prestar atenção no sistema de refrigeração, na energia elétrica, tá? No fornecimento de energia elétrica, se está adequado, tá? Se não tem nenhum problema nesse sistema, na rede elétrica, de onde estão os principais equipamentos, tá? Tudo isso precisa ser, de preferência, monitorado. Tá? Ter certeza que existe backup, tá? O backup, inclusive, a gente mantém backups internos, tá? Depois, quando vocês forem pagar a segurança, provavelmente vocês vão ver isso. Backup de serviços, por exemplo, de servidores e tudo mais, de configurações, de dados das pessoas que às vezes que elas guardam, né, na empresa, por exemplo. Esses backups alguns ficam dentro da empresa e outros ficam fora da empresa. Porque em caso de desastres físicos, né, enchentes, incêndios, então muitas vezes se só tem um backup dentro da empresa, você perde o seu backup num incêndio, numa enchente, tá? E aí você perde tudo. Que foi exatamente uma coisa assim parecida com essa que a gente passou, né? Eu trabalhava no laboratório de sistemas distribuídos, eu tinha acabado de chegar como professora e aí eu fiquei responsável por ajudar a equipe a tomar conta da rede lá do laboratório, que eram, não sei se chegava a 100 usuários na época, mas era assim, bastante gente assim lá, sabe? E a gente tinha muitos serviços, serviço de NFS e nuvem, não sei o que, tinha um monte de coisa lá. Pois, minha gente, um dia deu um incêndio lá, exatamente na sala dos servidores, o pessoal acredita que teve um curto-circuito num negócio lá do ar-condicionado, uma coisa assim. E aí começou o incêndio e eu não achei minha foto. Tinha uma foto minha lá, de lado das máquinas queimadas. Eu e Carla. Mas eu nem achei mais a foto. E aí a gente perdeu tudo porque a gente não tinha backup externo. A gente tinha algumas coisas internas que a gente conseguiu ainda recuperar, mas a gente não conseguiu recuperar tudo. Teve um trabalhão danado para poder botar tudo para funcionar de novo, né? E foi um exemplo de uma falha na gerência aí de falhas, né? Porque o backup externo tinha, mas ele estava muito antigo, sabe? Mais de um mês, uma coisa assim. Então,
Muitos dados foram perdidos, assim, de pesquisas e tal, foi um negócio bem, bem chato. Aí, quando eu estava preparando essa aula, eu disse, eu vou colocar aqui na aula, para mostrar aos meninos, né, que essas ferramentas de gerência, elas sempre usam esse esquema de cores, né, que o verde é para o que está ok, amarelo, atenção, aqui tem algum problema, e vermelho é quando tem algo que, de acordo com a interpretação da ferramenta, é algo que já é crítico, tá? Aí, assim que eu olhei, que eu abri para poder pegar a tela, olha como estava a tela. O enlace de João Pessoa tinha acabado de cair, ó. Eu olhei de 3h15, acho que fazia 30 minutos que tinha caído o enlace de João Pessoa. E aí? Dúvidas, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Todo mundo calado? Tá. E aí a gente tem um fluxo, né, que a gente mais ou menos segue para quando a gente identifica, para que a gente consiga corrigir uma falha, né, digamos assim. Um fluxo mais ou menos default, assim, que faz sentido, né. Primeiro a gente tem que monitorar tudo, tá, especialmente o que é mais importante. Coletar alarmes, tá, a gente tem que configurar os alarmes, a gente tem que ficar de olho nesses alarmes. E ficar nessa monitoração aqui constante, tá? Uma vez que alarmes começam a surgir, tá? A gente precisa filtrar e correlacionar alarmes. Então, vamos supor, por exemplo, que eu tenho um roteador que liga 3 sub-redes, tá? É um roteador com 3 interfaces de rede, e aí esse roteador, a cada interface dessa de rede está associada a uma sub-rede diferente, tá certo? Por exemplo. E aí, esse roteador começou a apresentar problemas. Ele começou a apresentar lentidão, tem alguma coisa aí errada nesse roteador. Sei lá, vamos supor que é o cooler do roteador que parou de funcionar, sei lá. Ele começou a ficar muito lento e muito lento. E aí, às vezes, quando fica mais frio, aí ele funciona até direitinho, porque ficou frio, chegou de noite. E aí os usuários dessas 3 sub-redes começam a sentir um problema de desempenho que a gente chama de intermitente. Intermitente é o quê? Tem hora que tem hora que não tem. Tá? Esses são os problemas mais difíceis da gente detectar de fato a causa raiz. Porque para a gente detectar a causa raiz e ter certeza, a gente tem que ter aquela hipótese de que a causa é aquilo e fazer um teste e comprovar que aquela realmente é a causa, né? Então, quando é um problema intermitente, que tem hora que acontece, tem hora que não acontece, isso é sempre mais difícil de você identificar, tá? Nesse caso, desse roteador, começou a vir alarmes de várias aplicações que começaram a ter um tempo de resposta muito alto, aplicações importantes, serviços importantes, das 3 sub-redes, de usuários. E aí, esses alarmes todos chegando, né? Um enchente de alarmes chegando. E aí, a gente precisa olhar esses alarmes e correlacionar. E pensar, e raciocinar. Existem ferramentas, tá? Que podem até usar aí um pouquinho de inteligência artificial e tal, para poder correlacionar esses alarmes. Porque, na verdade, tem um problema. Mas esse um problema, né, gerou, sei lá, dezenas de alarmes, tá? Que ficam chegando de tempos em tempos, tá? Então, quando a gente que tem um conhecimento da rede para olhar e ver que esses alarmes vêm dessas 3 sub-redes e elas têm em comum esse roteador, então a gente pode ter já a hipótese de que há alguma coisa errada no roteador, tá? E começar a investigar um pouco mais, monitorar um pouco mais algumas métricas desse roteador, as interfaces de rede, a questão dos erros, tá? A temperatura, quando a gente se conecta na interface de linha de comando de um roteador, por exemplo, a gente pode perguntar qual a temperatura. A MIB, eu acho que tem a temperatura do roteador, dos equipamentos, a MIB 2. Então, é uma informação que a gente pode recuperar, por exemplo, tá? E aí, realizando testes, né, depois de filtrar, de correlacionar esses alarmes, de identificar uma possível causa, tá? A gente vai realizar testes para se certificar de que a gente sabe qual é a causa raiz. Porque a correção, a gente só consegue corrigir a falha se a gente encontrar a causa real daquela falha, né?
E aí a gente vai determinar qual é o plano de correção. Tá? Então, isso vai depender muito da empresa, né, da quantidade de dinheiro que tem, né, para essa rede. Então, por exemplo, se todos os equipamentos importantes tiverem um equipamento backup ali, é muito fácil eu pegar o backup dele e colocar lá no lugar. Tá? Mas, se não for o caso, tá, a equipe tem que usar a criatividade para consertar de outras formas. Sei lá, pega um computador, coloca 3 interfaces de rede nele, configura o roteamento e bota lá enquanto não chega um roteador novo ou esse não chega do conserto, sei lá, vai estar na garantia, né? Depois que você repara, você tem que testar, claro, se essa falha foi realmente eliminada, registra a ocorrência. Se aquela, estou até complementando aqui, né? Se o que você fez foi apenas um plano de contingência, né? Você vai documentar, você sabe que o plano de contingência, dependendo do plano, pode gerar mais falhas, né? Então é bom ficar de olho até que a correção final ocorra, né? Que seria, nesse caso, por exemplo, a chegada do roteador consertado, né? Ou de um novo roteador, enfim, para substituir aquele, tá bom? E registrar e documentar tudo que foi feito importante. E, claro, isso tudo, essas documentações são realizadas de forma que seja fácil também da gente recuperar, tá? Eu falei muito aqui de causa raiz, né? A causa raiz é como se fosse assim, é como nesse exemplo que eu dei, né? A gente vai, o roteador, o cooler do roteador quebrou, quando ele se esquenta muito, ele começa a ficar muito lento, o funcionamento começa a ficar muito lento, e aí, de forma intermitente, todos os serviços nas sub-redes conectadas a esse roteador estão sofrendo, o desempenho está sofrendo, né? Então, a gente vê que tem muitos sintomas assim associados, tá? A esse problema. Mas, geralmente, um problema é de uma causa só, sabe? Então, por exemplo, nesse que eu dei, né? A causa era o cooler lá do equipamento que quebrou, que estava sem funcionar. Geralmente, as falhas que ocorrem de forma conjunta, elas são dependentes uma da outra. Então, a causa raiz ainda é a causa raiz, é uma causa raiz. Como é que eu posso dizer? Vamos supor... Estou procurando um exemplo aqui, para falar de dependência e independência. Vamos supor que você tem um computador e a interface de rede para de funcionar. Começa a ter problema na interface de rede. Aí a sua internet fica lenta, né? Porque a interface de rede parou de funcionar. Aí você usa uma calculadora lá para fazer uns cálculos de um simulador e tal. E aí o teu simulador ficou lento também. A chance é maior de que esse simulador também use a rede, e por isso que ele ficou lento, do que você, além de ter um problema na rede, tem um problema independente também na CPU, ou no sistema de resfriamento, ou no disco, entende? Geralmente, os problemas que ocorrem simultaneamente, ocorrem porque um causou o outro. Como eu falei, né? A interface de rede começou a dar problema, e aí o simulador ficou muito lento, você nem sabia, mas é porque ele realmente troca informações aí na rede com outros serviços, por exemplo. E aí por isso que ele ficou lento. Não é que ele está com problema, é que a falha dele depende da falha na interface de rede, entende? São coisas dependentes. As falhas independentes são aquelas que ocorrem independente uma da outra. Ocorreu uma falha por grande azar, ocorreu uma falha no disco e uma falha na interface de rede ao mesmo tempo. Provavelmente tem outra causa que causou isso, sei lá, um sistema aí de elétrico que bugou e causou esses defeitos. Estou chutando aqui que eu não sei muito de hardware não. Mas só para vocês entenderem, assim, é muito raro que falhas diferentes, assim, especialmente no hardware, ocorra de forma independente e de forma simultânea, sabe? Geralmente, quando
ocorre falhas simultâneas, geralmente é porque elas são codependentes, tá certo? Uma causa a outra, tá? Então, a gente sempre está em busca da causa raiz. Como nesse exemplo que eu dei agora, a interface de rede tá tudo muito lento e o disco está muito lento e está tudo muito lento. Mas na realidade é sei lá, um transistor que tem não sei aonde, que fazia comunicação de não sei o que e que quebrou. Não é nem a interface de rede, nem é o disco, entendeu? A causa raiz é outra coisa que está levando a essas outras falhas. Vocês estão entendendo? Então, por isso que a gente tem que encontrar a causa raiz. Porque nesse caso, por exemplo, mudar a interface de rede, ou comprar um disco novo, ou uma interface de rede nova, não vai resolver o problema. Porque o problema é lá na placa-mãe. Certo? E aí, a gente precisa monitorar, detectar alarme, deixa eu ver se tem alguma novidade aqui. E aí, para detectar essa causa raiz, claro que quanto mais experiente é a pessoa, quanto mais ela entende, né, de rede de computadores, tanto da parte de software, quanto da parte de hardware, né, de equipamentos em geral, de métricas, quanto mais ela entende o funcionamento de tudo, assim, a interligação de tudo na cabeça dela, mais fácil é para ela criar hipóteses de qual é o problema. E quanto mais ela vivenciou problemas, mais experiência ela vai guardando também, tá? Mas a gente também não pode depender de que apenas as pessoas experientes que têm que olhar as coisas e tomar as decisões. Por isso que a gente sempre tem documentação, de forma que outras pessoas que não tenham tanta experiência possam olhar o passado, aprender com o passado e ali, a partir daquele momento, tentar descobrir a causa raiz de algo que está acontecendo agora, através de informações de coisas que aconteceram no passado, tá? De falhas do passado. A correção só corrige de fato o problema quando a gente identifica a origem da falha, a causa raiz. Se a gente não identificou, a gente pode fazer um monte de coisas, um monte de modificações, trocar um monte de equipamento e o problema continuar persistindo, tá certo? Vocês estão calados? Quando a gente fala de uma empresa, a rede, né, ela é só, assim, uma pontinha lá no fundo de um iceberg enorme, tá? Porque a rede, ela tá aqui na base de tudo, né? Para que essa empresa, uma empresa, por exemplo, funcione, né? Se essa rede não funcionar, essa aqui, na verdade, é a internet, né? Que está ligada à rede interna na empresa. Então, a rede é isso aqui, né? Que é a parte de conexão com o mundo, que é essa aqui, o LAN, e a rede corporativa interconectada daquela empresa, né? Então, se essa rede aqui não funcionar, nada aqui para cima vai funcionar, tá? Acima dessas camadas de rede aqui vão existir sistemas que são mais básicos, né? Vão ter os sistemas operacionais. Todo equipamento vai ter um sistema operacional, né? Dependendo do serviço que você oferece, você tem middleware, né? Você tem um Tomcat da vida, esses middlewares que usa, né? Máquinas virtuais e tudo mais. Existem sistemas de bancos de dados que estão aqui também muito importantes, porque para toda a empresa, os dados que ela possui, em geral, né, as empresas modernas, os seus dados são que têm maior valor, tá? E para a gente acessar esses dados também a gente precisa que essa rede, esses sistemas estejam atuando corretamente, né, operando corretamente. A gente tem as aplicações, acima das aplicações a gente tem processos de negócio, né, processos que são feitos ali dentro daquela empresa, né? Então, por exemplo, tem uma folha de pagamento, tem uma prospecção de projetos, sei lá, tem várias linhas aqui de processo de negócio, né? De contabilidade, de marketing, de faturamento, e tudo vai usar todos esses processos de negócios vão usar aplicações, né? Não existe um processo de negócio que você faz só as pessoas conversando. Você, no mínimo, tem que documentar alguma coisa, tem que registrar, tem que atualizar dados a respeito daquele processo, tá? Joia. Professor Augusto, né? Pois é, aí, olha só quantas camadas a gente está chegando, né? Para que, quando tudo isso funciona bem, essa empresa tem oportunidades boas de negócio para crescer e para manter o serviço de todo mundo que está trabalhando para manter isso aqui operacional, né?
Então, assim, um problema aqui embaixo vai subir aqui nessa pirâmide invertida, tá? E pode causar danos imensos aqui em oportunidade de negócio ou em processo de negócio que estão associados à reputação da empresa ou a algum montante aí de dinheiro considerável, tá? Então, quando a gente olha só a rede de forma, assim, bem binária, sabe? A gente, às vezes, não tem noção de como, sei lá, uma interface de rede que quebrou aqui, do que é que ela pode causar aqui em cima, tá? Tanto que, realmente, existem várias pesquisas que as pessoas tentam associar essas oportunidades de negócio, esses processos de negócios, aos sistemas de TI, sabe? Para que a gente tenha, para que a própria equipe de gerência tenha uma noção, olha, quando essa aplicação aqui para de funcionar, quando ela fica lenta, por 1 hora, a gente perde, sei lá, R$100.000 por hora. Quando essa aplicação aqui fica um pouco lenta. Então, esse tipo de noção é muito interessante quando a equipe de gerência tem, porque começa a olhar as aplicações, os sistemas, a rede em si, de uma forma diferenciada, né? Então, alguns alarmes podem ser muito mais críticos do que outros, dependendo do que é que esses alarmes que ocorrem aqui causam aqui em cima, sabe? Uma coisa bem mais complexa e bem maior, tá? E aí tem algumas dicas práticas, né? Até coisas que eu fui aprendendo assim ao longo da minha vida. Uma delas é essa, né? Da gente sempre ter essa noção de qual é o transtorno real que aquele problema está causando para aqueles usuários, para aquela empresa, sabe? Para que a gente tenha a real dimensão da criticidade daquele problema que a gente está enfrentando, sabe? Identificar se um problema é permanente ou intermitente é muito importante, até para a gente saber quais são os tipos de testes que a gente vai fazer, tá? Como eu falei, problemas permanentes são mais fáceis de a gente identificar do que os intermitentes, certo? Ter essa mania aí de olhar logs, de olhar a ferramenta de monitoração, de estar sempre ligado assim, em tudo que acontece é muito importante, tá? Nos alarmes, né? Para poder a gente ser proativo nisso. E a outra coisa que é muito importante é a gente guardar os erros, os problemas que já aconteceram no passado, tá? Isso tem que ficar muito bem documentado, como foi a correção, como eram os sintomas, o que é que as pessoas, o que é que se percebia de sintoma na rede, ficava lento, era intermitente, não era, que área da rede deu problema, enfim. Isso tudo ficar muito bem documentado. As mudanças também serem muito bem documentadas, tá? Se você está detectando um problema hoje de rede, teve mudança ontem, teve mudança antes de ontem, teve alguma mudança nos últimos 2 dias, por exemplo, que possa levar a esse problema, tá? Isso é uma das primeiras coisas que a gente já para pensar, porque isso é realmente, muitas vezes, causa de erro, como foi lá no Facebook, né? E aí, por isso que eu estou tocando nessa tecla da importância da documentação, né? Porque na prática, é isso que sustenta a operação da equipe de gerência de falhas, tá certo? Quando eu falo em isolamento, o isolamento é restringir que aquela falha se espalhe muito e cause um dano muito maior, certo? Tentar evitar que um problema leve a outro. Sei lá, como aqui, o principal roteador de backbone parou de funcionar. Só que existem rotas alternativas, só que de menor capacidade. Você sabe que com o tráfego normal da rede, essas rotas vão sobrecarregar e a rede vai ficar toda lenta. Então, você pode agir com plano de contingência. Vou tirar essa parte aqui da rede, que não é tão importante, porque eu conheço os processos de negócio, para que a rede não fique lenta e o problema não seja geral, entendeu? Então, a gente pode ter esse tipo de atitude e de decisão, tá? No nosso próprio plano de contingência, certo? Até que a gente consiga corrigir o plano de forma definitiva, que a gente só vai fazer quando a gente conseguir detectar a causa raiz daquele problema, tá? Um exemplo fictício, né? Toda empresa que tem um nome, né, geralmente vai ter um servidor de DNS, né, que é um servidor de nomes, e esse servidor de nomes vai ser acessado todas as vezes que você vai acessar qualquer serviço, né, do domínio dessa empresa, tá?
E aí vamos supor que esse servidor de nome, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, eles têm arquivos de configuração que podem ser grandes, dependendo da quantidade de equipamentos que você quer fazer essa tradução do IP para o nome, né? Então, se você tiver 100 equipamentos, você vai ter pelo menos 100 linhas lá de configuração só em uma das configurações que tem nesse serviço, tá? E aí, esse serviço tem um negócio chamado TTL, que é assim, quando eu pergunto qualquer coisa a um servidor de domínio, quando eu pergunto, sei lá, quem é www.dcx, eu pergunto ao servidor lá do DCX, qual é o IP de www.dcx.fb.br? Aí ele vai me responder, o IP é 150.165 tal, não sei qual é exatamente. Confie nessa minha pergunta, nessa minha resposta por 2 dias. Nos próximos 2 dias, esse cliente de DNS, que é o meu computador, que fez essa pergunta, ele guardou isso por 2 dias. Nos próximos 2 dias, se eu for acessar, eu não vou mais perguntar ao servidor do DNS. Eu vou usar a resposta que ele deu, porque ele me disse que eu posso confiar nessa resposta por 2 dias. Aí o erro que aconteceu foi o seguinte, faz 2 dias que você reconfigurou umas coisas lá no servidor de DNS. Reconfigurou várias coisas, você leu um negócio que ia melhorar o desempenho, não sei de que, enfim, fez umas modificações. De repente, tudo parou de funcionar na empresa. Colapso geral, todo mundo reclamando, ninguém consegue acessar nada, nenhum serviço da empresa. Os usuários que usam os serviços de fora também não conseguem mais acessar nada. Caos total. Você olha a ferramenta de monitoramento, tudo verdinho, né? Porque o monitor, ele não pergunta pelo nome, né? Ele pergunta pelos IPs já diretamente. Aí você, fiz uma mudança, né? Você lembra, ou você documentou, né? Você vai lá ver as mudanças que ocorreram e está lá registrado uma mudança em tais e tais e tais configurações do servidor DNS. E aí, você passa, né, dentro da lista de hipóteses que você tinha do que poderia estar acontecendo, o mais relevante agora passa a ser o serviço de DNS, né? Porque tudo que é acesso através de nome tem que passar pelo serviço de DNS, tudo está sem funcionar, a rede está toda verdinha, então provavelmente é lá e aí você realmente identificou a causa raiz aí nesse problema. E por quê? Porque você viu que houve uma mudança no DNS há 2 dias, então faz sentido que hoje, que faz 2 dias dessa mudança, todo mundo esqueceu o que foi respondido e agora as pessoas começam, né, a ter problemas para resolver os nomes desse domínio, certo? Outro exemplo, numa empresa que tem usuários que ficam lá usando e fica ligando para vocês. Hoje em dia tem aqueles sistemas de troubleshooting, né, que você preenche numa página, né? Mas se o problema for muito grande, você não consegue acessar o sistema, né? Um usuário informa que a máquina dele está sem rede. Aí você viu que ninguém mais reclamou, olhou a estação de gerência tudo verde, nenhum alarme, você não encontrou. Infelizmente, né, a gente, nessa empresa aqui, eles não etiquetam o cabo, então esse cabo desse usuário chega em algum switch, mas você não consegue olhar qual é a porta, porque não foi documentado, então você não sabe em que porta chega para você ver lá, essa porta específica. Então você não pode olhar o LED, não pode ver informações específicas dessa porta, porque você não sabe qual é. Aí você pede para o usuário se logar em outra máquina. Aí ele disse que deu certo. Aí você pede para um técnico que está lá perto desse lugar trocar o cabo de rede, tira de uma máquina e bota na outra, que nem é um teste tão bom, mas vamos supor que você pediu para fazer isso. Deu certo. Aí você conclui que o problema era o cabo de rede do usuário, que de repente ficou ruim, né? Tudo funcionava, de repente parou de funcionar, mandou crimpar um cabo de rede novo, trabalho danado, crimpou um cabo de rede, trocou o anterior, blá blá blá. No dia seguinte, o usuário reclamou da mesma coisa. Ou seja, você teve uma ideia de qual era o problema, você se apegou a ela, você não fez nenhum teste extra, tá? E no final das contas, o problema era intermitente, não era um problema permanente, era um problema intermitente. Não era o cabo, era apenas
a porta do switch, onde esse negócio estava ligado, estava com defeito, e não estava conseguindo fazer a negociação direito. Então, quando você tira o cabo e coloca, às vezes ele conseguia negociar, às vezes não. Aí, quando conseguia, dava certo. Quando não conseguia, não dava. Então, isso podia ser essa a causa. Podia ser IP duplicado, que dá o mesmo problema, tá? Se alguém pega, se essa empresa usa o DHCP, que é IP dinâmico, e alguém na mão, coloca um IP na mão e começa a usar esse IP, se tem IP duplicado na rede, um dos dois vai parar de funcionar, tá? E isso é intermitente, hora vai ser um, hora pode ser outro, tá? Então, é uma boa prática que a gente não se apegue, assim, às primeiras hipóteses, que a gente tente uma lista bem exaustiva, assim, do que é que pode estar acontecendo, para que a gente não acabe corrigindo um problema que não existe e depois tendo ainda o desgaste, né, de buscar novamente a causa raiz do mesmo problema que a gente não conseguiu encontrar, tá? Boa prática. Documentar todos os problemas, as soluções, as modificações, as mudanças que a gente faz. Sempre que tiver um problema, buscar inspiração nessas documentações, né? Porque se a gente coloca elas lá, é por uma razão, tá? Então, não comece nunca do zero, comece sempre pelo que você já tem de documentação. E pronto. E quando você for fazer testes, nunca faça mais de uma por vez. Eu vou modificar a crimpagem e vou mudar a porta do switch. Aí deu certo. Aí você fica sem saber se era o cabo ou se era a porta do switch, né? Então, cada teste que você vai fazer tem que ser uma mudança por vez, testa. Uma mudança por vez, testa, para você entender o que é que está acontecendo. Certo? Aí, para a gente terminar, tem umas métricas de confiabilidade que tem muito a ver com essa gerência, que, não sei se vocês já ouviram falar, é o tempo médio entre falhas, que é muito medido para dispositivos, para aplicações também, tá? É o tempo médio entre duas falhas daquele componente, certo? Aí você pega o tempo total que você está usando aí para essa medição, menos o tempo em que aquele negócio não funcionou, né? Sobre a quantidade de paradas que teve. Aí você tem o tempo médio que passa entre duas falhas daquele componente ali, tá? Os fabricantes, às vezes, eles fazem testes para publicar isso aqui dos equipamentos deles, mas são testes diferentes, não tem uma padronização, então nem sempre é fácil você comparar um equipamento com outro, tá? Você pode fazer manutenção preventiva, por exemplo, quando você vê que o tempo médio entre falhas de algum equipamento está diminuindo, por exemplo. Tá? E a gente tem aqui uma métrica da agilidade da própria correção, né, dessa falha, que é o tempo médio que se leva para corrigir uma falha. Tá? Então, certos tipos de falha, elas vão demandar um tempo para correção que é maior e outros que é um tempo menor, e a gente pode manter tudo isso documentado, né, especialmente para as aplicações importantes, os dispositivos importantes, que isso também sejam métricas que a gente possa se apoiar nelas, né, para tomar alguma decisão no aspecto da gerência de falhas, tá? Acho que a gente vai terminar aqui. Vocês já ouviram falar de Leslie Lamport? É tipo o pai dos sistemas distribuídos. E aí ele diz que o que é um sistema distribuído, né? É um sistema onde você não consegue trabalhar por causa de uma falha em um computador que você nunca viu, né? Então a rede, na verdade, ela é um grande sistema distribuído. E aí vai chegar sempre um momento que alguém não consegue trabalhar por causa de uma falha em alguma coisa que a pessoa não sabe nem que existia, né? E é a equipe de gerência, né, pelo menos de um certo modo, que está responsável por identificar isso e corrigir isso. Então é um trabalho bem importante, tá? Porque isso modifica a produtividade de todas as outras pessoas que dependem daquele sistema, sabe? Ok, pessoal?